Não há dúvidas que a WEG é uma das melhores, se não a melhor empresa da nossa bolsa de valores. Essa gigante do setor industrial é conhecida como fábrica de bilionários e entregou um retorno anual composto de 18% ao ano desde 1996. Mas será que nos preços atuais, abaixo de R$40, é uma oportunidade de compra ou ainda está cara? No vídeo de hoje nós vamos entender o que é essa empresa, analisar os últimos relatórios trimestrais, verificar os indicadores atuais e se eles dão sinal de compra ou de venda, e entender se é hora de aumentar ou iniciar a sua posição em WEG. Então já pega papel e caneta e bora estudar essa empresa comigo? Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, a WEG nos últimos 6 meses apresentou uma queda que em raras oportunidades na sua história ela apresentou. Então ela vem caindo 27,33% nos últimos 6 meses. E aqui no site Mais Retorno a gente consegue ver que em raras oportunidades ela desempenhou tão mal igual ela desempenhou nesses últimos meses. A gente vê aqui que 2025 está então em 24%, né? Aqui tá pegando o ano inteiro. E uma desvalorização maior do que essa, ela só teve, vamos descendo, em 2008, onde ela desvalorizou menos 49%, e em 1995, que ela caiu 29,8%. Todos os outros anos ela ou subiu e subiu muito, ou ela caiu bem menos do que isso. E isso pode indicar duas coisas: ou que a empresa perdeu seus fundamentos e ela está sendo reprecificada nesse momento, ou essa é uma oportunidade gigante que o mercado está apresentando pra gente. E é isso que nós vamos estudar juntos nesse vídeo. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a WEG, né? A WEG é uma empresa que atua no segmento de bens industriais e hoje ela já detém 66 parques fabris, distribuídos em 18 países e em 4 continentes, mas que já atende, né, com a venda dos seus produtos, 120 países no total, com uma receita líquida em 2024 de 38 bilhões, o que já classifica ela como uma das maiores empresas da nossa bolsa. Conta com 47 mil colaboradores no mundo inteiro, 4.700 engenheiros, e esse aqui é um dos dados mais legais da WEG. 55,1% do faturamento de 2024 são de produtos lançados nos últimos 5 anos. Isso mostra a capacidade da WEG de conseguir desenvolver, produzir, colocar no mercado e faturar muito com produtos novos, o que faz com que muitas pessoas classifiquem a WEG também como uma empresa de tecnologia. A WEG está inserida num dos setores mais promissores da economia atual, isso devido às tendências mundiais que a gente vem tendo, em que a eficiência energética é um dos pilares, ou seja, em que promovem a redução do consumo de energia e aceleram a jornada de descarbonização da indústria. Outro pilar seria a eficiência operacional, onde a indústria global está em busca de soluções de automatização, eletrificação e digitalização que otimizam processos, reduzem custos e aumentam a produtividade. Também energias renováveis, onde as demandas de um mundo mais eficiente e sustentável que busca parceiros estratégicos na transição energética através de sistemas para geração, transmissão, distribuição e armazenamento de energia limpa. E também a mobilidade elétrica, com a constante ampliação de ecossistemas de mobilidade elétrica, com produtos e parcerias tecnológicas para empresas que buscam soluções completas para a eletrificação de sistemas de transporte e infraestrutura. Ou seja, se a gente encarar a corrida pela transição energética como a nova corrida do ouro do século XXI, a WEG seria como os vendedores de picareta na época da corrida ao ouro original, em que não importa quem ganha essa corrida, pois a WEG vai estar vendendo ferramentas para todos os lados. E eu digo todos os lados porque a WEG hoje é uma empresa totalmente globalizada, tanto na produção quanto na venda de produtos, uma vez que ela já tem fábrica em 18 países. E então a receita dela hoje vem 28% da América do Norte, 6% da América do Sul e Central, 43% do Brasil, 13% da Europa, 4% da África e 6% da Ásia e Oceania, o que faz com que ela diversifique muito as suas receitas. Então, quando uma dessas regiões não está sendo um bom mercado para ela, ela acaba focando nas outras regiões e conseguindo extrair ao máximo retorno sobre os seus ativos. Aqui está a gama de produtos que a WEG produz hoje, e assim, é uma porrada de coisa. Dentro do segmento de equipamentos eletrônicos industriais, ela tem motores industriais, redutores, mobilidade elétrica, onde vai cair os carregadores elétricos, para carros principalmente, drivers para data centers, controles, sistemas digitais e smart grid. Já dentro de geração, transmissão e distribuição de energia, ela vende alternadores, pequenas e grandes centrais hidrelétricas, painéis e inversores solares, geradores e a própria turbina eólica, compressores sincrônicos, transformadores de potência, transformadores a seco, equipamentos para distribuição de energia,
subestações de energia e armazenamento de energia. Já no segmento de motores comerciais e appliance, ela tem motores fracionários e motores domésticos. E a quarta e última linha da empresa, tintas e vernizes, em que ela trabalha com tintas líquidas e tintas em pó. Aqui a gente consegue ver um pouco da distribuição do lucro da empresa entre o mercado externo e o mercado interno. Hoje o mercado externo representa 56% do faturamento da empresa e 44% no mercado interno. E a gente consegue ver que a parte de equipamentos industriais pesados é a maior responsável pelo faturamento no mercado externo. Já no mercado interno, a principal variável é o segmento de GTD, né? Geração, transmissão e distribuição. Aqui a gente consegue ver a evolução da receita líquida da empresa, onde até 2010 ela tinha somente produtos fabricados no Brasil, e a partir desse ano ela começou também a adquirir e montar fábricas no exterior e vender no exterior, o que ajuda em muito a capilaridade da empresa, principalmente nessa questão do tarifaço do Trump que a gente está tendo agora, em que alguns dos seus produtos vão sim sofrer tributação com esse tarifaço, porém ela tem a capacidade de transferir a produção fabril daquele produto em si para outras unidades que ela tem fora do Brasil e driblar de certa forma essa tributação que pode vir a cair sobre o Brasil. E teve um crescimento absurdo, né, de 18% ao ano nas suas receitas de 96 até 2024. Aqui a gente pode ver a evolução que o ROIC da empresa teve, saindo de 16% lá em 2015 para 34% no ano de 2024, mostrando que além de ser uma ótima alocadora de capital, ela consegue ainda melhorar os seus múltiplos, praticamente mais do que dobrando entre 2015 e 2024. E esse é um dos principais fatores que fazem ela ser uma das melhores empresas da nossa bolsa. São pouquíssimas empresas que conseguem ter um retorno sobre capital investido tão alto como a WEG na nossa B3. Aqui a gente consegue ver a evolução do EBITDA da empresa, saindo de 1,4 bi em 2015 para 8,5 bi, e um aumento significativo também na sua margem EBITDA, que saiu de 15,1% para 22,4%, mostrando que além de crescer, ela consegue crescer com eficiência. Aqui a gente consegue ver o desenvolvimento do lucro líquido da empresa, que saiu de 1,1 bilhão em 2015 para 6 bilhões em 2024, e também verificamos que ela mantém um pagamento de dividendos constante durante os anos, né? Variando entre 50% e 55% de payout, o que é um payout bom, porém como a empresa negocia com múltiplos muito altos, o dividend yield acaba sendo baixo. Mas quem investe em WEG não pensa em dividendos, pelo menos não no presente momento. Pois enquanto a empresa tiver um ROIC de mais de 30%, eu prefiro muito mais que ela mantenha esse lucro dentro da empresa e reinvista para que a empresa continue crescendo seu patrimônio líquido e aumentando seu faturamento. Aqui nós temos uma informação importante sobre a WEG também, e que é um dos porquês dela conseguir desenvolver tantos produtos novos e rentáveis para a empresa. Ela vem investindo crescentemente nos últimos anos na expansão da capacidade fabril dela, e esses investimentos saíram de 468 milhões em 2015 para 1,8 bilhão em 2024, com uma média de mais ou menos 4% da receita líquida. Já o setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa teve um orçamento de 1 bilhão em 2024 e era de 284 milhões em 2015, com uma média de aproximadamente 2,7% da receita líquida. Bom, e aqui estão as avenidas de crescimento que a empresa dispõe para a gente. A administração diz que os produtos desfrutam de uma tendência de crescimento orgânico, acompanhando o crescimento da indústria global nos diversos segmentos de mercado a quais estamos expostos. Então ela diz que vai continuar a expandir a linha de produtos e serviços, oferecendo aos clientes soluções mais completas e eficientes. E também vai seguir expandindo para novas geografias e desenvolvendo fábricas no exterior, replicando o modelo de verticalização, que se provou muito rentável ao longo dos anos. Bom, passando agora para ver os números que a WEG apresentou no primeiro trimestre de 2025, a gente vê que ela conseguiu entregar 10,1 bilhões de receita, com um crescimento de 25,5% em relação ao primeiro trimestre de 24, que se transformaram em 2,2 bilhões de EBITDA, com a margem de 21,6% e também com crescimento de 22,8% em relação ao primeiro TRI de 24. E o ROIC da empresa fechou em 33,2%, o que teve uma baixa em relação ao primeiro trimestre de 2024. E esse foi um dos pontos em que o mercado bateu na WEG, que ela teve uma queda de menos 5%, quase menos 6% do seu ROIC. Mas, cara, chega a ser irracional o mercado bater numa empresa que tem 33% de ROIC, porque ela não conseguiu 39%, 38%. Mas esse é o negócio, né? O mercado ele não é racional e ele funciona por pêndulos e por expectativas. A expectativa era que a empresa entregasse quase 40% de ROIC, entregou 33%, meu Deus, vai cair o mundo. E do mesmo jeito que o pêndulo se estica para uma ganância extrema e extrapola os valores dos ativos para cima, quando acontece alguma notícia levemente negativa, o pêndulo volta
E não para no racional, ele esgarça para o outro lado agora, atingindo o medo extremo, por exemplo. E é onde a gente consegue pontos de entrada bons para comprar bons ativos por bons preços. Então a gente vê aqui essa queda no ROIC da empresa, né, saindo de 38,9% para 33,2%. Porém, o lucro operacional da empresa teve um salto de 10,6% e o capital investido de 29,6%. Aqui dividido por áreas de negócio, a gente vê que todas as áreas tiveram crescimento, com equipamentos industriais aumentando 6% no mercado interno, 32,5% no mercado externo, GTD 18% no mercado interno e 42% no mercado externo, motores comerciais 21,5% no mercado interno e 41% no mercado externo, e tintas e vernizes 13,3% no mercado interno e 2,4% no mercado externo. Então faz sentido o mercado bater tanto na ação e derrubar ela praticamente 30% nesse ano, sendo que ela aumentou a receita em todos os seus segmentos? Não, sentido nenhum, né? A única resposta para isso é que a WEG ela é uma empresa tão boa que ela é precificada beirando a perfeição. E qualquer desviozinho nessa perfeição que está sendo esperada para ela, acaba gerando essas turbulências nas suas cotações. Bom, beleza, Igor, você conseguiu me provar que a WEG é uma empresa ótima. Mas e hoje, nos preços atuais, se encontra uma oportunidade ou ainda está cara? Antes de responder essa pergunta, eu preciso te pedir, você já é inscrito aqui do canal? Se não, me dá essa moral, estamos rumo aos 100 inscritos por aqui. E seria demais ter a sua ajuda nisso. Bom, como a gente viu, a WEG vem caindo nos últimos 6 meses e está sendo negociada hoje a R$ 39,37. Só que quando a gente vai aumentando essa janela de observação, a gente encontra uma das melhores empresas que a nossa bolsa tem, entregando em 5 anos 35%, uma alta modesta. Porém, se a gente vê em período máximo aqui, a gente enxerga algo totalmente incrível, cara. A WEG entregou para os seus acionistas 26.146% de rentabilidade desde os anos 2000. Ou seja, a gente nem tem todo o período aqui nesse gráfico. E é por isso que a WEG é a empresa que mais fez bilionários no Brasil. Porque os filhos dos seus fundadores, e para quem não sabe, as 3 letras do nome WEG são as 3 iniciais dos nomes dos 3 fundadores da empresa. Então os familiares desses fundadores que receberam ações da empresa de herança dos seus pais, praticamente todos viraram bilionários só mantendo as ações da empresa. Então, se você pega a lista da Forbes de mais ricos do Brasil, a empresa que mais tem representantes dentro dessa lista é a WEG. Bom, a WEG hoje está sendo cotada por um PL de 26,62, um PVP de 7,8 vezes e um dividend yield nos últimos 12 meses de 2,7%. Dividendo é uma coisa que o acionista da WEG não deve se preocupar, pois, como eu disse, ela até paga um payout alto, mas como os múltiplos da empresa sempre são muito altos, acaba com que se torna um dividendo pequeno para o acionista. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês são 2 coisas principalmente. A margem líquida da empresa, que é algo que só as empresas que têm muita vantagem competitiva conseguem entregar, que é uma margem alta de 15,6%. O ROI da empresa, que está em 29,42%. E o crescimento de receitas e lucros da empresa, como a gente viu na apresentação institucional dela, gira em torno de 18% nas receitas e 22% nos lucros. Dívida líquida sobre EBITDA controladíssima, né? Chegando a ser até negativa, o que significa que a empresa tem mais disponibilidade de caixa do que ela tem de dívidas para pagar. Mas o principal que a gente tem que olhar aqui para entender se a WEG está no momento bom de compra ou não é o PL. A gente consegue ver que o PL histórico da empresa médio é de 40 vezes lucro, chegando a bater aqui em 2020 67,90. Esse aqui é um valor muito absurdo, muito dificilmente vai voltar para esse número novamente. Mas 40 vezes lucro, que é a média da empresa, a gente pode considerar agora como um teto que ela conseguiria chegar, talvez. O que a gente consegue ver, olhando o índice PL histórico da empresa, é que todas as vezes que ela atingiu essa base de PL de 27, 27, 26 vezes lucro, logo após isso, a empresa disparou nas suas cotações. Aconteceu após 2016, em 2017, aconteceu aqui após 2018, em 2019 e 2020, e também aconteceu em 2023, tendo uma alta enorme depois em 2024. Então, na história recente da empresa, sempre que ela atinge esse patamar de PL, é um bom momento de compra. Inclusive, a posição que eu tenho em WEG foi montada em 2023, e eu cheguei a ter uma valorização na empresa de 60%, 70%. Hoje, essa valorização já baixou bastante, porque eu vim fazendo algumas compras no decorrer desse ano, né, conforme começou essa correção da empresa, mas ainda estou com uns 15 a 20% de valorização nela. Mas então, historicamente, foram sim bons momentos de entrada com o PL da empresa a 26, 27 vezes. Bom, sobre o crescimento de receita e lucro da empresa, é chover no molhado com a WEG, né? É uma empresa assim totalmente redonda que consegue ter o
uma evolução absurda dos seus resultados. E esse outro gráfico aqui é muito bom para a gente estar analisando também, para entender um bom momento de entrada, que é o gráfico de lucro versus cotação, onde a gente tem aqui que em 2023, que eu acabei de falar para vocês, abriu um momento bom para a compra, onde o lucro e a cotação teve um descasamento, né? O lucro continuou subindo e a cotação caiu, e foi onde eu iniciei minha posição. E agora está acontecendo a mesma coisa, o lucro está continuando com sua crescente e a cotação está desabando, o que corrobora com a nossa tese de que pode ser um bom momento de entrada. Bom, a gente conseguiu enxergar aqui então que a WEG não é uma das melhores empresas da nossa bolsa à toa. Ela ostenta um dos maiores ROICs da B3 e tem se mostrado uma excelente alocadora de capital nos últimos anos. Isso com crescimento orgânico e também com aquisição de outros players, dentro e fora do país. No resultado do primeiro trimestre, ela teve uma quebra de expectativa do mercado, mas como eu mostrei para vocês, chega a ser risível um negócio desse, né? Onde o ROIC da empresa, que era para ser de 39, foi de 33. Bom, eu não sei para vocês, mas para mim isso não é problema algum. É claro, a gente tem que acompanhar a empresa e ver se esse ROIC vai continuar com uma trajetória descendente, e se começar a baixar para 28, 25, 20%, isso acaba se tornando preocupante, porque vai mostrar que a empresa está passando por algum momento de dificuldade e a gente vai ter que entender o porquê disso. Mas no momento, com as informações que a gente tem agora, esse ponto para mim com certeza é uma oportunidade, visto que os lucros da empresa só crescem, receita crescente, uma demanda nacional e mundial pujante para os seus produtos devido à transição energética que a gente está passando. Então, para a minha carteira, eu vou continuar aportando em WEG. Hoje tem uma posição de somente 80 ações, que eu montei ela lá em 2023, com 60 ações aproximadamente, e não consegui comprar mais porque ela disparou logo depois, e agora com essa correção eu comecei já a aumentar um pouquinho os aportes, mas vinha comprando de pouco. Porém, agora com essa queda mais acentuada que ela teve nos últimos dias, pode ser que eu aumente um pouco mais a intensidade. Mas não compre essa empresa se ela não caiba dentro da sua estratégia. Primeiro entenda o que ela pode oferecer dentro da composição da sua carteira, estipule um percentual ideal para aquela posição na sua carteira, e então vai comprando aos poucos, nunca com o aporte todo de uma vez. E claro, vá acompanhando todos os relatórios trimestrais da empresa para que você entenda se ela continua a mesma empresa que você adquiriu no momento da compra ou se ela mudou seus fundamentos. E se você quiser ver essa e as demais posições que eu tenho na minha carteira hoje, eu vou estar deixando aqui no card o vídeo do último aporte da carteira do canal para que você veja a composição da minha carteira e entenda por que eu incluí a WEG nela. E se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum vídeo que está por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!